Oi, oi pessoal, a gente tá aqui hoje com o Nina Convida para continuar os nossos vídeos de 2026 e no último vídeo eu contei como foi o final de ano de 2025, sobre as nossas mudanças no operacional, na estrutura e contei como é difícil escolher entre gestão e operacional. E hoje para falar com vocês eu trouxe uma pessoa que me ajudou lá no começo, afinal ninguém vira a chave sozinha para delegar tarefas. Estou aqui com o Matheus Otigara, vou deixar ele se apresentar. Legal. Bom dia, então, pessoal. Bom dia, Marina. Olha, é um Obrigada. prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou de Erechim, Rio Grande do Sul, treinador e consultor. E preciso dizer que para mim é uma alegria estar aqui, é um carinho estar aqui com você. Quando a gente começou esse trabalho, eu lembro que a Marina, cheia de entusiasmo, tinha uma ideia, um conceito. E quando falou, poxa, eu quero trazer esse conceito para Lagoa, uma cidade do interior, assim, mulher do céu, isso que não vai evoluir, não. E aí a gente foi galgando e acho que essa já é uma das primeiras lições. Quando a gente tem uma ambição forte, um desejo forte, um sonho forte, o como a gente faz acontecer. A gente vai acertando, a gente vai errando, isso funciona, isso não funciona, mas o processo de melhoria contínua é o que faz acontecer. Então eu preciso dizer, olha, parabéns por essa série maravilhosa, lugar maravilhoso, as inovações estão vindo. É um prazer vir aqui compartilhar, ajudar. Acho que hoje o que você está fazendo nada mais é do que transbordar aquilo que você começou para você, deu certo para você, é transbordar para as pessoas. Então fique com a gente, vai ser um prazer esse nosso bate-papo, viu? Muito obrigada. E para começar a nossa conversa, eu quero pedir para ti, né, naquela época que a gente falou, eu tinha muita vontade, né, Legal. pouco conhecimento sobre negócios, né, empreendimento, né, Legal. aprendi muito contigo lá no começo de estrutura. Legal. Que coisas que a gente estruturou lá no começo eu tô seguindo agora, né, que era delegar tarefas, ter ali mais para frente um gerente, né, a gente fez todo o planejamento, eu lembro que tem até hoje o manual. o manual, né, e para quem tá começando, qual que é o erro número 1 que tu vê? Que começa lá, tipo, acaba cometendo um erro lá no começo e custa caro lá na frente. Legal, legal. Eu acho que assim, Marina, a gente tem que saber separar, isso é muito difícil, o sonho do negócio. Tá? Eu tenho um sonho, beleza, isso é ótimo, só que esse sonho, às vezes a galera diz assim, não, eu quero estar 100% pronto, eu quero me sentir preparado, eu quero que a minha empresa esteja maravilhosa, montada. E a gente tem que entender que o sonho é uma coisa, o negócio é outra. Então, a nossa capacidade de olhar, beleza, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu vou seguir até que isso aconteça, mas encarar como negócio e começar. Porque às vezes assim, eu tenho a ideia de vender a água, eu quero vender aqui essa garrafinha, só que eu vou colocar numa embalagem de vidro, ela vai passar por um processo de, sei lá, que vai deixar essa água mais pura, eu quero vender ali em Lagoa Vermelha. Só que em vez de cobrar 2 ou 3 reais essa água, eu vou cobrar 20. Beleza, e é o meu propósito levar saúde a partir da água. Só que eu tenho que testar. Porque as pessoas aqui podem aceitar, podem não aceitar, podem comprar, podem não comprar. Então eu acho que a capacidade de a gente testar uma ideia com baixo custo no começo é uma boa ferramenta para que não custe caro. Imagina você lá no começo montar essa estrutura aqui. Poxa, eu ter um terreno, montar toda uma estrutura, pintar a equipe, contratar clubinho. É um passo muito grande. Sim. Aí eu validei, daqui a pouco não deu certo. Matheus, significa que tem desistido do sonho? De modo algum, você vai encontrar outras maneiras. Só que o custo disso? O custo financeiro de todo investimento. Então, acho que o principal erro que a galera comete, é esperar estar pronto para começar. Começa e melhora no caminho. Começa da maneira que dá, nas condições que tem e vai melhorando no caminho. E o segundo é saber separar, é analisar o negócio em relação ao sonho. Então, acho que esse é um conselho importante. Você que tem uma ideia, um objetivo, eu quero começar a empreender, eu quero vender um serviço, eu quero vender um produto, eu quero inovar. Começa com a ferramenta que você tem. Posiciona isso no mercado, faz um teste. Opa, aconteceu, é algo que eu gosto, tá rodando legal, tem aceitação do público. Aí a gente começa a dar passo a passo. Mas a prática valida a teoria na vida e no mundo dos negócios também. E eu acho que foi isso que deu tão certo o meu negócio. Porque quando a gente começou lá, a ideia era ter uma loja, né, de produtos mais naturais e atender como acupunturista, né? Não tinha ideia de ter creche, hotel. E a ideia surgiu no caminho. E foi o que tu falou. Na minha casa mesmo, improvisei lá na sala de casa, testei com alguns, foi dando certo. Quando eu fui que foi dando certo, eu fui escalando o negócio, fui para uma casa maior. Já não tá mais comportando, então peraí, vamos ver. Tá dando certo, vamos construir. Vamos colocar, deu certo, validamos a ideia, né? E é isso. E também tem que saber que coisas vão dar errado, né? Lembra que a gente fez um box mensal? Tivemos ideia? Não deu certo. E tudo bem, né? Testamos. E não deu. Sabe que isso que você fala é algo interessante, porque assim, quando a gente abre uma empresa, eu lembro que isso foi muito legal de você definir um propósito claro. Não, a minha ideia aqui é ter cuidado e terapia animal, então é um conceito diferente. Quando você tem esse norte assim, de qual o conceito que eu quero seguir, várias situações paralelas vão surgindo que abastecem esse propósito.
Então, às vezes o pessoal entra assim, não, eu quero vender água porque a água dá lucro e se eu vender água eu vou ficar rico. Eu quero vender agora, sei lá, um produto digital, eu quero vender uma ferramenta de IA. Não dá. O dinheiro ele é bom, mas ele não sustenta a longo prazo. Aquela história, o marketing é bom, mas a entrega que valida. Se você tem uma boa estrutura. Então, muita gente a gente quer empreender pensando na remuneração. Bom, você sabe quanto tempo de plantio, como a visão tem que ser de longo prazo para o resultado acontecer, o resultado profissional, o resultado financeiro. Então, acho que é muito legal as pessoas que vão começar ter um propósito claro. Não, eu quero ser um espaço diferente, onde os animais vão ser bem recebidos, onde vai ter um conceito de trabalho não só medicamentoso, vai ter toda uma estrutura educacional e comportamental diferente. Beleza, esse é o propósito que guia a minha atividade. A partir disso, conforme a demanda, nasceu hotel, nasceu creche, nasceu banho, nasceu... E vai nascer... com o mesmo propósito, né? Com muitas cuidado, outras com um coisas. olhar diferente. Sempre de uma maneira humanizada o propósito que você carrega. Eu acho que essa visão de qual que é o conceito que guia, ele vai abastecendo e vai nutrindo novas áreas. E assim, sobre acertar e errar, gente, não precisa ser clichê de dizer assim, ó, que quando eu vou sair aqui de Lagoa, eu vou voltar para Erechim. Existem vários caminhos. Eu posso pegar um que tem uma paralisação, tem um buraco na estrada, que tem congestionamento. E isso faz parte. A gente que entra na cabeça assim, não, vai dar tudo certo. Isso não é a vida, né? Então, a nossa capacidade de se reinventar a partir do bom e do ruim é o que nos torna empreendedores, de fato. Né? E nessa ideia de testar e tal, mas eu acho que tem uma coisa que vale a pena ter no começo, que é um gestor ou uma orientação, né? Certo. Que foi o que você fez lá no começo para mim. É um investimento inicial ali, Sim. que no início talvez a gente não tenha, mas é algo que vai te dar esse direcionamento, para realmente tu ver se o teu propósito está alinhado com aquilo, né? Legal. Então conta um pouquinho mais pra gente também como que é essa questão. Acho que agora tu não trabalha mais diretamente com isso, né? Mas... Sim. ter esse direcionamento de alguém, né? Procurar alguém que te ajude. E às vezes até os treinamentos que você faz vão te ajudar nessa caminhada empreendedora, né? Legal. Sabe que eu vou contar uma história? Olha que legal. Eu adoro a tradição gaúcha. Adoro. A carne, a comida, a dança. Eu acho legal, poesia e tal. E uma paixão na minha vida sempre foi querer dançar. Só que assim, ó... sabe aqueles bonecos de posto? Assim, ó, sou eu dançando, não tem jeito. Cara, eu queria aprender a dançar, você não tem noção. E a Paula também, ela queria dançar e também não sabia. A gente ia, tentava e não dava. Era um pisava no pé do outro, aquela coisa. Aí chegou um dia que ela disse assim, tá, se a gente quer, por que não pega e faz um curso? Eu nunca tinha passado na minha cabeça. Tá bom. Aí fomos lá, se inscrevemos numa formação, era um curso lá de 2, 3 meses. Marina, a gente saiu da primeira aula, dançando. Mateus, dançando bem? Não. Mas dançando, 2 e 2 ali, a maneira dançando. E aí lá assim virou uma chave, eu disse, meu Deus do céu, olha como é que pode, eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos da vida tentando dançar sozinho e não conseguia. E aí 1 hora de alguém qualificado, alguém que já chegou onde eu quero chegar, que tem o método, fez eu dançar. E eu disse, cara, o que é você participar de um treinamento, o que é você participar de uma formação, o que você é participar de uma consultoria? É exatamente isso, é remir o tempo, é dizer, poxa, eu posso chegar onde eu cheguei sem a ajuda do Mateus, lá da estrutura, da França? Posso. Mas o processo vai ser muito mais longo, porque você não sabe o método. Se eu não sei o método, você vai testar, errar, acertar, até você descobrir. Então eu acho que quando a gente tem um gestor, quando a gente tem um consultor, um treinador, ele nos ajuda a remir o tempo. Porque de alguma maneira, numa área da vida, e eu aconselho todo mundo a ter gestor em todas as áreas. Eu vou correr, então pega alguém que já corre e te ensina. Eu quero emagrecer, vai numa pessoa que é nutricionista. Eu quero saber como ganhar dinheiro, então vai com alguém que ganha dinheiro. Então eu acho que o treinador ele tem essa capacidade de remir o tempo. Sim. E fazer você avançar etapas com menos erros, com menos dores. Então quando a gente vai começar... Pô, Mateus, via de regra empresa, você começa com, não é custo zero, é custo negativo. Por quê? Você não tem faturamento e você tem que investir para começar. Aí você diz, pô, mas eu vou gastar mais nisso. Mas a questão é, o custo-retorno, quanto custa eu fazer toda essa jornada sozinho, sem amparo? Então, acho que esse é um conselho muito importante. Se a gente puder aprender com a dor dos outros, sem nós passarmos por essa mesma dor, ajuda. Então, lembra da dança, tá? E acho que é válido você pensar, poxa, onde eu quero chegar, quem é a pessoa que pode me ajudar? O quem sempre vai fazer o como acontecer do modo mais rápido. E aí, do início parece um gasto a mais ali, Sim. mas vai te poupar muito dinheiro lá na frente. Erros que você pode ter, né, que vai te poupar ali tempo e dinheiro lá na frente. Sim. Então é um investimento muito bom. Agora a gente tá com uma gestora financeira também. E, nossa, tipo, no começo eu falei, meu Deus, muito caro, um valor ali no orçamento mensal.
mas aumentou o nosso faturamento em 30%. Em 6 meses. Então, tipo... Valeu a pena, né? Valeu. Até eu falei no último vídeo que em 5 anos de empresa eu ainda tinha começado a reserva lá contigo, mas nunca consegui seguir, assim. Somar forte. E agora, tipo, em 2 meses a gente conseguiu um montante muito bom, porque daí a gente conseguiu ali a safra, né, do nosso final de ano. Sim. E às vezes precisa, né? Se você não sabe lidar muito bem com o dinheiro, né? Tem crenças ali de que vai faltar na frente, mas uma pessoa ali te orientando e até, tipo... Cobrando, competir, você né? pensa, não vou gastar porque alguém que vai cuidar minha planilha não falando o que você quer, falando o que você precisa ouvir. E sabe que isso é um negócio legal, porque às vezes quando a gente vai começar, o consultor fala umas coisas que, para aí, não sei se isso já aconteceu contigo, isso não é pra mim, cara. Pô, cara, a pessoa tá falando aqui de fluxo de caixa, de processo. Meu irmão, eu só quero ver se meu negócio era certo, eu só quero vender minha garrafinha da água, sabe? E isso mesmo, mas isso não é pra mim. Só que essa é a questão. Se a gente não sonhar grande, pô, você pode sonhar grande, começa pequeno, mas sonha grande. Se você não sonhar que isso um dia é pra ti, nunca vai ser. Talvez hoje já é o momento de eu ter um gestor comercial, financeiro. Não, talvez ainda não, mas se você não se preparar para ser grande, você nunca vai ser. Exatamente. Se você ficar com aquela mentalidade, não, eu quero abrir aqui um lugarzinho aqui em Lagoa que vai faturar X, vai ter... Por que vai ser o momento que vai expandir? Então, acho que essa capacidade do empresário de agir pequeno, agir passo a passo, mas sonhar grande é o que nos leva a crescer. E aí o ambiente que a gente vai se moldando, as pessoas que a gente vai se relacionando, promovem esse crescimento. Daí você começa a andar com pessoas que fazem algumas coisas que você acha legal, eu quero também. Então, essa capacidade de a gente agir pequeno, começar pequeno, mas sonhar grande, a ambição é uma característica, talvez, para mim, a mais importante de quem quer empreender. E acho que quando lá no começo você fez aquela... pessoas que a gente ia contratar, né? Tipo, gerente, secretário. Quando eu vi assim a primeira vez, eu falei, meu Deus, mas... Tipo assim, eu faço tudo, eu gravo, edito, né? Eu faço tudo. Limpo, cuido, vendo, faturo. E daí você começou, não, Marina, mas ó, a tua hora é tanto se você delegar a limpeza primeiro. Sim. Aí já, né? E aí eu comecei, tipo, não, tá certo. E agora eu já tenho essa visão, tipo assim, eu vou me esforçar o tanto que eu vou gastar de tempo pra editar um vídeo do tamanho que é, por exemplo, pro YouTube, né? Em vez de ter uma equipe pra fazer isso. Ou o tempo que eu gasto ficando lá no pátio o dia todo, porque precisa ter um cuidado atento com os cães, e é uma característica da tua empresa. Sim, né? Não tem como deixar eles lá. Não dá. Mas como é que eu vou atender um cliente enquanto eu tô lá? Então, a mentalidade que eu tive lá contigo no início me ajudou, tipo, o empreendedor, eu acho que tem que focar nisso. No começo é normal você fazer tudo e mais um pouco, né? Eu presa, né? Mas ter essa visão que você vai ter que começar a delegar, né? E você me mostrou isso lá no começo de... O que começar a delegar, né? Tipo, o que tá gastando mais o teu tempo? O que não pode ser, tipo, a comunicação, a acupuntura é exclusivamente eu, né? Certo. E eu acho também que é legal falar, pra quem tá começando, que às vezes tu vai ter que dar um passinho pra trás. Tipo, a minha ideia era começar como acupunturista e tal. No começo não vingou tanto por conta da cidade pequena, os veterinários, não achar a ideia. E aí eu comecei a focar em outras coisas, né, na creche hotel, e agora esse ano a ideia é voltar com foco mais nisso, na parte veterinária. Então às vezes tu vai ter que focar numa área ali que não é a tua área principal para a empresa crescer, para depois você delegar e aí sim começar a tua área. Então o que o empreendedor tem que ter essa visão de longo prazo. Acho que quando a gente começa a empreender, a gente quer muito focar ali no que está acontecendo, né? E o gestor mostra isso pra gente, né? Que tem que olhar um pouquinho mais pra frente. Um pouco pra frente. Sabe que assim, tem 2 pontos que eu acho legal. E isso que você fala de, Matheus, eu tive que dar um passo para trás. Eu sempre me exemplo do futebol. Pô, se você parar pra pensar, qual é que é a função do goleiro? O goleiro é fazer com que a equipe não tome gol. Ele é um defensor, né? Mas por que quando falta 2 minutos para acabar o jogo e tem um escanteio, o técnico olha pro goleiro e diz, vai lá cabecear. Ele vai dizer, não é minha função? Não, ele vem lá. Por quê? Porque o propósito acima da função é fazer o time vencer. Então, uma série de vezes nós vamos ter que desvirtuar das nossas funções e competências para fazer a equipe vencer. E isso quando a gente fala assim, do operacional, tem algo que eu gosto muito que o Flávio Augusto fala, que ele é um empreendedor, que ele diz assim, o proprietário, o dono, ele não tem que ser do operacional. Eu concordo com isso, o dono ele tem que estar assim na atividade, só que ele tem que entender quais são as atividades essenciais dentro do meu negócio. E quando a gente fala, saia do operacional, um monte de gente diz, não, então eu vou delegar tudo, eu vou ficar aqui andando de carro, esperando faturar, cruzar os braços. Não é isso, não é isso. Só que essa necessidade do empreendedor, do dono entender, poxa, eu tenho que guiar o navio, eu tenho que direcionar o barco, então eu tenho que entender, poxa, para onde a gente está indo, quais são as atividades essenciais que eu tenho que fazer, qual que é o treinamento que eu tenho que fazer, as pessoas que eu tenho que contratar, porque pessoas precisam de pessoas. Eu já escutei muito empresário, eu já tentei
contratado e o meu sócio me traiu, daí eu perdi dinheiro, eu gasto mais tempo ensinando do que fazendo por conta, é melhor começar sozinho. Só que, inevitavelmente, para você crescer, você precisa de pessoas. Poxa, hoje a gente gravar um podcast, quantas pessoas tem envolvidas? Desde a parte que vai editar, que vai publicar, que vai organizar, quantas pessoas nisso? Então, nós precisamos de pessoas. A nossa habilidade de entender quais são as funções primordiais e como fazer a gestão dessa equipe para que todo mundo esteja alinhado no mesmo propósito de fazer a equipe vencer, é um pilar muito importante que vai nutrir essa visão de longo prazo. Quando a gente é abastecido por um propósito, as pessoas que entram conosco, elas comungam. Tenho certeza que hoje que as pessoas que trabalham com você compram o teu propósito, compram a tua ideia, gostam de vestir a camisa, pô, tem um conceito diferente. Então, isso você acaba nutrindo essa visão de longo prazo, não só em você, mas em todas as pessoas que vão manter e perpetuar a tua cultura. Bom, acho que a conversa ia se guiar para isso, mas já meio que guiou, né? Que era se você pudesse voltar, que acho que foi o que a gente falou agora, né? Lá pra Nina do começo, qual mentalidade ter lá pra guiar o negócio. Mas acho que é isso tudo que você falou até agora, né? Ter propósito, então basear o teu negócio no propósito, né? Que nem aqui, é o cuidado e a terapia. Então a gente faz tudo que a gente faz é pensando no cachorro, pro cachorro não se estressar, desde o banho, da terapia, a gente para. Então nunca saiu disso, né? Tipo assim, claro, dá pra lucrar mais com o volume? Dá. Mas não é o nosso propósito, né? Legal. E eu acredito que cresceu muito estruturada. Hoje a Nina, os tutores têm a gente como uma base de apoio, né? Muitos falam assim, nossa, Nina, você é a nossa... Como é que fala quando tem filho, assim? A nossa mestra, a nossa mãe. Não, tipo assim, vai ter um filho, eu tenho uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Você é a nossa rede de apoio, porque legal, qualquer coisa que precisa, a gente liga, você dá um jeito, cuida, né? Então, a gente tem isso, a gente é parte da família dos nossos clientes hoje, né? A gente é uma parte importante. Então, a gente acha que isso foi se criando por conta desse crescimento junto com os clientes também. Legal. Ouvindo a dores deles, crescendo junto. E, que nem tu falou, ir testando devagarinho. Se eu, de repente, abrisse uma coisa desse tamanho que a gente tem hoje, não teria essa senso de comunidade que a gente tem com os tutores, né? Legal. E isso que você fala assim da mentalidade, sabe que é muito interessante porque, pô, a gente vive agora num mundo globalizado, tem internet todo dia, então todo dia a galera diz assim, eu acho que você deveria, eu acho que a fórmula para você ter empresa é a mentalidade. O outro diz, eu acho que é o ambiente. E aí você fica, tá, e eu sigo quem? Eu faço quem? É muito desafiador isso. E se eu pudesse, assim, nessa minha trajetória, nesses anos trabalhando, e eu pudesse dar um conselho, dizer, pô, voltamos lá para a Marina que está com o conceito, ela tem tudo na cabeça dela, a visão do que a Nina vai se tornar, mas hoje o negócio ainda não aconteceu. Qual que é a dica? Eu acho que assim, tem que ter dentro do teu coração, internamente, você fazer aquilo que você gosta e acredita. Esse é o primeiro ponto. Não, eu tenho que fazer algo que eu gosto e que eu acredito. Se você não acredita nisso, se você não enxerga valor naquilo, não vai ser sustentável. Uma visão de longo prazo, ela não vai acontecer. Eu acredito mais ou menos. Cara, o negócio vai crescer, você vai ganhar uma grana, vai ser legal, mas... Não, e até porque a gente gostando e fazendo o que a gente gosta, já é desafiador. Porque todo final do ano que aumenta muito o fluxo de trabalho, acontece alguns BOs, eu sempre penso, não, o que eu inventei? Estresse, loucura! O dia inteiro, 24 horas. E no final do ano eu penso em desistir. Sim. Tipo assim, e aí passa volta. Cabeça. Não, calma, e cada ano é melhor. Sim. E vai estruturando os processos. E não, né? Vai dando aquele gás de tipo, não, calma, tá funcionando. Tá acontecendo. Mas já é difícil sem. Então imagina se tu pega um negócio que você não gosta. Então, cara, esse é o princípio basilar. Você tem que fazer uma coisa que você gosta, você acredita. Ponto, acabou. E aí, eu fiz algo que eu gosto e eu acredito. Qual que é o último e segundo passo? É você não parar até dar certo, é entender isso. É fácil de entender, difícil de compreender. Poxa, eu entendo que o oposto de sucesso não é fracasso, é desistência? Entendo. Eu entendo que eu tenho que ser disciplinado? Entendo. Eu entendo que eu tenho que ter resiliência? Entendo. Mas você compreende? E você vive isso na prática? Quantas vezes você aguenta fracassar e perseverar? Quantas vezes você aguenta? Então, acho que quando a gente começa algo novo, principalmente você que montou um conceito novo numa cidade de interior, um lugar que ainda não era bem recebido, quanto você acredita e quanto que você vai nutrir esse sonho, mesmo que o público ao redor não valide, mesmo que você não tenha referências, mesmo que diante do mundo você está fazendo algo que é totalmente... que não tem validação, que tudo indica que vai dar errado, quanto que você aguenta acreditar nesse sonho? Então, acho que fazer o que você gosta, fazer algo que você acredita e fazer até dar certo, não vou fazer, é fazer até dar certo. Esse, para mim, é a receita do bolo, sabe? Sim. Porque aí depois, se você vai
contratar um gerente, se você vai fazer um treinamento, se você vai mudar, se a clínica vai ser online, se vai ser física, se vai ter filial, se não vai ter filial. Tudo isso são coisas que ao longo do processo a gente vai melhorando. Mas a mentalidade de faço o que gosto, faço o que acredito e faço até dar certo. Se a gente tiver nutrido essa confiança, a gente só vai desenvolvendo a musculatura emocional, que é saber lidar com o que você falou. BO, estresse. E não adianta, vai ter sempre. Cara, aumenta o nível de BO que você vai resolver. Responsabilidade. Não quero ter BO, não tem empresa, velho. Acabou. Trabalha CLT e é isso, velho. Mas eu acho que isso é o que eu falaria pra você no começo e que com certeza você faz com um exímio, é o que você tá plantando e você tá colhendo. Eu acho, isso de acreditar, a gente tem que ser bem firme, porque da mentalidade, acho que é o principal, porque lá no começo, nem meu pai, não que não acreditava, né? Mas como eu já contei aqui no canal, eu sou veterinária, mas comecei a trabalhar com gado. Meu pai tem fazenda, tudo aquilo, segui o negócio da família. Legal. E meu pai falou, mas cuidado de cachorro, Marina. Xixi, cocô, como assim? Tipo, nem era da área veterinária essa parte de creche, né? Apesar de eu estar fazendo a pós, ele ficou bem desacreditado, assim. Mas eu persisti, eu falei, não, vai dar certo. Eu mostrei pra ele o começo da comunicação intuitiva também, né? Que é algo... conceito diferente também. Não é palpável. Então, imagina uma pessoa lá do interior, um cara mais velho, já meu pai. Hoje ele fala pra todo mundo, não, minha filha é terapeuta de animais. Ele conversa com os amigos dele e indica, tipo, não, fala com a minha filha que ela fala com o teu cachorro e resolve o problema. Então é você mostrar para as pessoas que aquilo vai dar certo. Legal. E até conceitos que hoje eu uso aqui como cromoterapia, essas coisas assim, a gente aplica lá na fazenda. Porque ele começou a ver assim, ele pintou toda a mangueira de azul pro gado ficar mais calmo. Olha só. Tiramos todos os aversores, né? Usavam choque, aquelas coisas. Eu falei, não, pessoal, isso aqui estressa o gado, prejudica a carne, expliquei tudo. Mudou todo o manejo. E de um conceito que eu aplico aqui, né? Então ele começou a ver que dá certo. Sim. Então é você acreditar mesmo. Porque às vezes as pessoas mais próximas não é que as pessoas não acreditam em você. É que ele já tem um negócio estruturado. Por que vai fazer outra coisa? Vai começar do zero? Pra quê, né? Se já tá aqui. Já tá acontecendo. Você sabe que a gente passou lá a mesma coisa. Porque a minha formação é direito. Meu pai é advogado. Ele trabalhava lá. Quando eu falei, não, eu vou sair pra dar palestra. Ele... legal, pai te praia, vai lá, vai lá. Mas se quiser voltar... Se quiser voltar, vai dar super certo. Pô, cara, então, por isso a gente fala assim, às vezes você escuta, não, Matheus, eu acredito na minha ideia, mas é na prática, cara, é na prática, assim, ó, porque você acreditar na Nina hoje é muito fácil. Você acreditar com essa fachada linda, com essa loja linda, produto acontecendo, cliente lá atrás, pessoas envolvidas, vídeo no YouTube, cara, você acreditar que a Nina vai dar certo hoje, pô, tranquilo. Agora, talvez a Marina que você mais se orgulhe não seja a Marina de hoje, seja aquela Marina lá atrás que estava sozinha, dizer, pô, eu vou ter que começar com algo que só eu tô botando fé, e mesmo que eu estou colocando fé, eu não tenho uma garantia que isso vai acontecer, isso pode dar errado, posso fracassar. Então, aquela pessoa lá, aquela coragem lá, formou quem você é hoje, tenho certeza que hoje tem ambição, eu sei que a sua memória de futuro deve ser expansiva, maravilhosa. Mas realmente esse desafio de você acreditar em algo e você sustentar essa crença até isso acontecer, talvez seja o principal fator que gera a desistência das pessoas que querem empreender, que têm um sonho, que têm um objetivo. Então é um conselho para você, olha, se você acredita em algo, aprenda a nutrir essa confiança, aprenda a sustentar a confiança de que isso vai acontecer, no tempo e na maneira que for necessário, mas isso vai acontecer, isso é um fato. E fora isso, né, que é o principal, que nem a gente tá falando, mas acho que uma dica, né, pra quem tá começando agora, que é uma coisa mais prática, né, que eu lembro que lá no começo eu procurava vídeos, tipo, o que fazer quando tá começando a empreender e tudo mais, né, normal a gente se organizar, eu acho que é relatar os processos, né, isso é uma coisa que tu me ensinou lá no começo também, a ter processos, né, os POPs. Legal. Então, se quiser falar um pouquinho disso pro pessoal, porque eu acho que é uma coisa que ajuda muito, porque quando você tá fazendo tudo, relata como tu faz, relata tudo como tu faz, porque depois tu vai saber ensinar muito mais fácil. Isso foi uma das minhas dores quando eu comecei a contratar, né, as primeiras monitoras lá, eu não sabia delegar, porque eu sabia fazer tudo, mas eu não tinha relatado os processos. Legal. E depois, com as monitoras que eu tenho agora, a gente foi relatando, então tem o processo. Entrou uma monitora, ela sabe exatamente o que fazer, porque tem um processo, né? Esse é um ponto muito importante, porque a empresa você começa a ter mais liberdade e autonomia, porque não depende de você. É que nem aquela história assim, a gente tem uma cultura aqui na empresa, a cultura é vir de sapato branco. Só que essa cultura, ela não está escrita, ela não está posta, é conhecida. Aí chega uma pessoa que entra de sapato preto e você diz, como é que você está de sapato preto?
Ué, mano, por que eu não posso estar de sapato? Não, tem sapato branco. Ah, mas quem é que me disse isso? Ah, ninguém falou. Então, a cultura é assim que a gente transmite, ela tem que ser posta. Eu acho que pensando assim, Mateus, que conselho você dá para quem está começando a empreender? Eu vou falar aquilo que eu fiz, aquilo que eu ensino, aquilo que você fez, que é a primeira coisa assim, começa com o que você tem. Esse é o primeiro ponto. Começa, testa a ideia, testa a ideia. Mateus, como é que eu testo a ideia? Não precisa formalizar a empresa, nada disso. Testa a ideia, pega ali no teu WhatsApp, 3 pessoas, 5 pessoas conhecidas, pessoas que são referências para você. Eu quero vender um produto, senta. Senta com essas pessoas, tomar um café e diz, eu tô pensando em vender essa plantinha aqui. Essa plantinha aqui porque ela tem essa característica, eu tenho esse fornecedor, eu penso em vender isso aqui para hotéis, para uma rede de hotéis, o que você acha? E pega 5 referências. Vai em 5 hotéis e visita, olha, eu tô pensando em montar uma empresa disso, faz sentido, não é legal, a empresa estaria disposta. Então, eu acho que testar o mais rápido possível, com o menor custo, é uma estratégia inteligente. O menor custo, o mais rápido. Viu que tem potencial, você começa a investir. Não tem potencial, tem desistido do sonho? Não, tem que encontrar um caminho alternativo para fazer o sonho acontecer, guiado pelo propósito. Acho que esse é um ponto, comece com o que tem. Agora, na medida que a gente vai começando, de fato, a gente tem uma maneira de fazer as coisas. Qual que é o processo? Como é que eu prospecto clientes? Como é que eu atendo? Como é que eu fecho uma venda? Entrou aqui, poxa, eu tenho todo um conceito diferente. Qual que é o protocolo? Eu levo primeiro o cachorrinho lá fora, lá no clubinho, eu vou direto pro banho, e aí depois do banho ele vai para onde? Qual que é o tipo de alimentação? Com que frequência que ele vai tomar água? Todo esse conceito é algo que a gente vai aprendendo e é a nossa maneira de fazer algo. Então é muito comum nessa prestação de serviços imaginar um barbeiro, tá? O barbeiro ele tem todo um trabalho legal, ele tem toda uma cultura que é dele. E aí o negócio começa a crescer, ele tem 2 cadeiras aqui, mas ele está gerindo junto e ele abre uma filial. É comum essa filial abrir e voltar. E aí dá problema, gerar dívida, ter cliente insatisfeito, porque lá a cultura que tinha aqui não foi transmitida. Então a gente transformar em leis, vamos assim dizer, a gente transformar em regras aquilo que nós fizemos é uma maneira de você conseguir treinar a equipe, da equipe entrar e entender, olha, você se adapta à empresa. Não é a empresa que vai se modulando de acordo com cada pessoa. Você se adapta a essa cultura. Então, um manualzinho. Você pode entregar lá um manual de integração, um manualzinho, 10 páginas. Como a gente acredita que o sucesso ocorre. Qual a nossa missão, visão, valores, qual o nosso propósito, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, aonde que você pode crescer junto conosco, quais são os processos, como que funciona a venda, como funciona a prospecção, qual que é o padrão de atendimento que a gente quer dar, como que funciona a ficha de cadastro quando o bichinho chegou aqui, como que funciona. Então, todo esse processo é importante que na medida que o teu trabalho vai aumentando, você consiga instrumentalizar ele, porque isso permite você replicar o teu atendimento com qualidade, com excelência, com aquilo que você prega. Tem um ditado que a gente fala lá na nossa cidade, em Erechim, que você pode ter 20 pessoas falando bem de você e uma falando mal. Infelizmente, a que fala mal vai divulgar para mais pessoas do que as 20 falando bem. Então, preservar a cultura, o POP que você falou, né, o procedimento operacional, o padrão, a gente, Mateus, mas eu vou engessar a minha empresa. Não é isso, pelo contrário, você vai preparar ela com aquilo que você acredita ser verdade para que ela possa seguir. Então, o conselho acho que é isso. Primeiro, começa, testa e valida o mais rápido possível com o menor custo. E aí você vai melhorando ao curso do caminho. E criar esses processos, criar esses regramentos permite você expandir com sustentabilidade, com calma, com tranquilidade, mantendo o padrão de qualidade. Talvez a gente possa ainda sintetizar tudo isso numa expressão. Tem uma expressão japonesa que se chama kodawari. Já ouviu falar? Não. Kodawari é uma expressão japonesa que a tradução dela, o significado dela é melhoria contínua. Eu acho isso muito legal. Então, você dizer, o que é Kodawari? É um processo de melhoria contínua. E essa capacidade o empreendedor tem que ter. Melhoria contínua. O que eu falava assim no início? Faz um brainstorm, faz um toró de parpite, chega lá no final do mês e diz assim, bom, o que deu certo que eu vou manter? O que deu errado que eu vou mudar? Como eu posso inovar? São 3 perguntas, isso custa R$0 e você está instalando uma cultura de inovação dentro do teu negócio. O que impede de chegar lá no final do mês, dia 30 de cada mês, reunir a equipe aqui, 5 pessoas, sexta-feira de noite, pede uma pizza, pede uma pizza aqui, uma coca e todo mundo conversando aqui. Tá, esse mês de dezembro, a gente não quer que ano que vem, 2026, por Deus, que não vai ser essa loucura. O que a gente fez que deu certo? O que a gente fez que deu errado e como a gente melhora? Como a gente pode inovar? 3 perguntas e você consegue ter um processo de melhoria contínua. Então, acho que o Kodawari é uma expressão muito legal na filosofia das empresas. Bem legal. Não conhecia a expressão, mas a gente faz isso. Tem um dia do mês que a gente faz um faxinão. Legal. Aí depois fazemos uma confraternização e a gente vê isso sobre os processos. Exatamente. Claro que as meninas é uma coisa mais operacional. Sim. Mas é tipo assim, a saída dos cachorros não tá dando certo assim, eles estão ficando agitados.
né? Eu vejo com elas, o que vocês acham que dá pra fazer, né? Eu entendo do negócio, entendo de cachorro, mas é elas que estão ali hoje em dia. No front, no dia a dia. Ah, não, dá pra fazer assim, beleza. Às vezes eu vou atrás também e vejo que elas estão fazendo uma coisa que não tá funcionando. Eu falei, meninas, ó, se vocês fizerem assim, fica melhor, né? E aí, geralmente também, eu vou anotando tudo no bloco de notas durante o mês, pra no final do mês a gente Vira processo. Vamos melhorar isso, né? E é isso, melhorando continuamente. Às vezes eu vou, faço um curso, pá, esse manejo aqui é mais eficiente porque a gente tá propondo lá. E aí trago pras meninas pra gente ir melhorando. Então é isso, né? Tipo, ter essa visão. E é importante o dono delegar pra conseguir ter isso, né? Porque se você tá só no operacional, você não tem cabeça, não tem tempo pra gerir essas coisas pra empresa funcionar. E eu acho que é isso que muita gente também desiste. Porque começa a virar uma bola de neve, você não consegue organizar a empresa, não consegue crescer e não consegue pensar. O empreendedor que tá ali, que devia estar à frente, né? Que nem tu disse, não tem que sair do operacional totalmente, mas não consegue gerir, né? Não consegue parar pra pensar, pra ver o que tem que melhorar. E aí vai só levando, né? Tem uma frase, eu não lembro, eu tava tentando lembrar enquanto você falava, mas não lembro quem que falou ela. Mas que ele diz assim, que o trabalho mais difícil é pensar. Quer dizer, o trabalho mais difícil é pensar. E quando a gente pensa, o operacional, por que o operacional é tão cômodo de fazer? Porque ele é automático. Você não raciocina e pensar é difícil. Não tem aqueles memezinhos que o pessoal pensando em ser a fumacinha aqui. Você está pensando. Então, essa capacidade de você raciocinar o negócio. Então, quando a gente falou lá de guiar o navio, para onde eu estou indo, qual a melhor estratégia, onde que faz, então, a gente tem que casar um equilíbrio, uma homeostase entre a capacidade de pensar e de você operar. Então, esse desafio de você treinar pessoas, de ter um processo contínuo, de você pensar o negócio, para onde eu estou indo, qual a nossa visão, o que está dando certo, o que está dando errado, é um ponto muito importante, porque, poxa, você só trabalhar, a gente diz assim, no início de uma atividade, você trabalha muito. Ponto. Eu vou começar a empresa. Você vai trabalhar muito. Por quê? Porque eu tenho que fazer o negócio acontecer. Então, você vai abrir, você vai recepcionar, você vai vender, você vai ser o marketing, você vai faxinar, você vai faturar. Você vai trabalhar muito. Isso é um fato. Só que na medida que esse trabalho acontece, você começa a trabalhar inteligente. Como assim vai ter o trabalhar inteligente? Você imagina que você tem que cortar uma árvore. Você tem a opção de cortar com uma faca de serrinha ou com uma serra elétrica. A faca de serrinha lá, eu estou trabalhando muito, muito, muito. Eu tenho que chegar no resultado. A serra elétrica é muito mais inteligente. A gente vai ter tempo para trabalhar inteligente na medida que o negócio acontece. Mas esse é um conselho muito importante. Poxa, como que eu posso chegar no mesmo resultado de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais rápida? Então, esse trabalho inteligente que você diz é algo extremamente importante, a cultura de treinar pessoas, ter pessoas que você possa delegar, para você ter o tempo necessário de pensar nas melhorias, de pensar na precificação, de pensar o negócio. Então, essa frase eu acho muito legal, que o trabalho mais difícil é pensar e o grande desafio de quem está por trás de uma operação, quem é o dono da operação, é de fato ditar as 4 linhas. A gente brinca assim na indústria, quando vai fazer treinamento, imagina lá o chão de fábrica. Se ele tem um problema, ele vira para trás, tem o supervisor. Sim. O supervisor ele tem um problema, ele vira para trás, tem o coordenador. Vamos dizer assim, estrutura hierárquica. Esse cara tem um problema, ele vira para trás, tem o gerente. O gerente vira para trás, tem o dono. O dono vira para trás, tem a parede. Ele está. E agora? Eu resolvo. Então, esse processo, essa capacidade de você desenvolver um negócio, ter pessoas, delegar e instalar dentro da empresa uma cultura de melhora contínua, talvez é um bom caminho, é um caminho já conhecido para você fazer mais ou menos. Sim, perfeito. A gente está chegando no fim do nosso bate-papo aqui com o Matheus e vou deixar você também, se tu tem algum treinamento em vista aí, deixar tuas redes sociais pro pessoal antes da gente encerrar. Legal, com certeza. Olha, então aqui, ó, deixa eu falar com você, tem o perfil no Instagram é @Mateu, nome diferente, é MATTEO, @Mateu Ortigara, tá? Então lá a gente posta uma série de materiais, vídeos, informações. Nós temos uma empresa, então, ali em Erechim, esse ano completa 6 anos já de atividade. A nossa empresa trabalha com treinamentos e formações e também a parte de planejamento financeiro. Então você que está começando um negócio, começando uma atividade, ou quer estar num ambiente de crescimento, como a Marina fez, quero ter alguém que pegue pela mão e comece para que tudo isso aqui possa acontecer. Conte conosco, vai ser um prazer, aquilo que de alguma maneira nos move na nossa atividade é contribuir. Eu acho que nada é tão gratificante quando você consegue ver que algo que você fez gerou o sucesso, gerou o sonho da vida de alguém. Então a gente perseguir os nossos sonhos e ser caminho para que isso possa acontecer realmente é algo que nos alegra, é algo que nos motiva, é algo que supera os BO do dia a dia para a gente perseverar. Então tem lá o Instagram, @Mateu Ortigara, lá a gente posta informações, materiais, fica à vontade, posta uma série de conteúdos gratuitos para você que quer começar e não sei como, tem muito material para você
é aprender, vai ser um prazer estar junto com você, viu? Isso, pessoal. O Matheus, ele foi um divisor de águas para mim lá no início e espero que essa conversa com ele hoje tenha sido para você também. Para você que está começando um negócio pet, mas eu acho que essa conversa vai englobar empresários que estão começando em geral, né? Empreendedores. É isso, até a próxima. Isso aí. Maravilha. Não, fechou? Se quiser falar mais uma coisa, não, então deixa eu dar um recado final aqui. Então, olha, pessoal, mais uma vez, Marina, prazer estar aqui. Quero dizer assim que isso que você está vendo hoje, que isso de hoje seja o ponto de partida para tudo que vai vir. Que a Nina possa estar espalhada no Brasil e pode me chamar de louco como um conceito novo, um conceito diferente, que você esteja diante dos negócios, porque realmente o conceito que você traz é algo que as pessoas precisam, é algo que tem que ser difundido. Então, parabéns realmente pela tua iniciativa, desejo sucesso nessa jornada. E para você que está começando a empreender, olha, é clichê isso, mas é uma profunda verdade. Não desista dos seus sonhos, tá? Então, nutra a sua autoconfiança naquilo que faz sentido para você. Não existe uma vida certa, não existe uma vida errada. Agora a gente tem a capacidade de poder colocar a nossa cabeça no travesseiro e dizer: eu estou em paz com as minhas decisões porque eu estou fazendo aquilo que faz sentido para mim. Esse é o verdadeiro sucesso. Então, boa sorte na sua jornada. Bora aprender, aplicar e ensinar. Um abraço. Aí. Fechou. Muito obrigada.